A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. As pessoas estavam se convertendo. Não, eu aceito Jesus, etc, tal, mas eu quero praticar a circuncisão. Paulo fala, circuncisão ou incircuncisão não tem nada a ver com Jesus. É totalmente diferente. O que vale agora é a tua vida de fé, fé em Jesus. Esperamos as coisas o quê? Que vem de Deus. Não, eu andava pelas minhas pernas, eu fazia conforme as minhas pernas e a minha cabeça queria. Hoje não. Hoje eu faço o que Deus manda e as minhas pernas vão onde Deus determina que eu vá. Aqui, Paulo faz uma coisa até que extrema. O que ele fala? Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Olha só, palavras fortes de Paulo. Isso aqui está na Bíblia, mas não é um ensinamento, porque Jesus disse: dente por dente, olho por olho vocês ouviram, mas aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Paulo estava assim perdendo a paciência. Isso aqui foi um ato que, eu perdi a paciência. Isso é fato. Até o próprio Deus disse: irai, mas não pequeis. É uma grande diferença. Ele permite que a gente fique nervoso, bravo, mas a gente não pode pecar. Paulo aqui, então, ele saiu um pouco da linha, mas a gente, como ser humano, reconhece, não, Paulo realmente perdeu a paciência, Moisés perdeu a paciência. E quantas vezes nós não perdemos a paciência? Então, eu não vou julgar Paulo por essas pequenas palavras. Então, o que ele está dizendo? As pessoas que estão desviando vocês do caminho, porque os Gálatas se convertiam, eles estavam lá recebendo as leis, os ensinamentos de Paulo, mas eles queriam viver nas leis que Jesus já havia abolido. Não, vocês não vão mais praticar o sacrifício, não tem mais circuncisão, não, mas não sei o que. Não, é tudo novo. Conhecemos Jesus, reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador. Então, a partir de agora, é uma nova vida, é tudo novo. E eles queriam viver nas coisas retrógradas. Foi o que eu falei. Certas coisas na lei é válida até hoje, mas outras, em relação a Jesus Cristo, não. Tudo da lei que se refere à salvação, a perdão, não tem mais. Agora é Jesus Cristo. Ele é o Salvador, ele é o advogado, ele é o perdoador. Por isso, essa confusão. Por isso, Paulo, olha, eu ensino vocês uma coisa. Vem alguém aqui e já passa para vocês outra. E vocês já correm lá abraçar o que eles estão falando de errado. Quanto a essas pessoas que estão te enganando, você pode ter certeza que uma hora Deus vai ter com elas. E quando Deus tiver alguma coisa com essas pessoas, olha, vai ficar feio, viu? Muita gente perde a vida porque faz as coisas erradas, faz as coisas contra a vontade de Deus, prejudica de propósito o servo de Deus.
E aí Deus fala, estou dando chance de arrependimento. Não tem? Então agora eu coloco um ponto final. E Deus pode fazer isso. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Paulo agora está se redimindo do que ele disse lá atrás. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Ou seja, é um ato de nervosismo. Já expliquei agora há pouco. É um ato de nervosismo. E agora ele está falando aqui, ó. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque eu amo o meu irmão, eu não vou roubar meu irmão, não vou matar meu irmão, eu não vou me aproveitar do meu irmão, eu não vou fazer nada contra meu irmão. Então, nessa única linha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não vou praticar nenhum mal contra o meu irmão. E tenho que guardar os dois primeiros mandamentos. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e também guardarás todos os preceitos de Deus. Esses são os dois principais mandamentos, mas quando Jesus fala em relação ao homem, aos irmãos, é só esse. Se você ama o teu próximo, você vai querer o quê? O bem dele. Você não vai querer o mal. Então, Paulo falou, olha, eu falei uma besteira aqui agora, mas quem que não falou? Quem que, olha, devia quebrar uma perna, né? Não, não é assim. Desejar o mal do outro. É uma força de expressão. Mal colocada, mas é uma força de expressão. E aqui então, quando ele fala, cuidado, olha, não vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, se um está contra o outro, os dois serão destruídos. Mas se um está contra o outro não, só aquele que está contra é que vai ser destruído. Isso acabei de falar, Deus coloca ponto final. Ele dá chance para a pessoa se consertar. A pessoa não quer, Deus mesmo coloca o ponto final. E ele pode fazer isso, mais uma vez. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo agora está dizendo, não é porque nós temos Jesus no coração, o nosso nome escrito no livro da vida, somos filhos de Deus, que vamos pintar e bordar por aí. Não, o nosso cuidado agora tem que ser triplicado. Eu tenho que ter cuidado no meu andar, no meu falar, no meu comportamento, porque os olhos das outras pessoas estão sobre mim, estão procurando um ponto falho para sair defamando, para sair falando mal e um monte de coisa. E não é isso que se deve fazer. Por isso, assim como Deus deu a bênção e a maldição lá em Deuteronômio, a bênção, algumas linhas, a maldição, várias linhas muito bem detalhadas. Paulo também está dizendo aqui, ó, as obras da carne e as obras do Espírito. Temos que fazer agora o quê? As obras do Espírito.
É difícil? Mansidão? É difícil? Domínio próprio? Sim, mas se Jesus conseguiu, nós também conseguiremos, porque Ele também esteve no nosso lugar, Ele sabe o nosso comportamento, Ele sabe das nossas atitudes, Ele sabe da nossa falta de paciência. Só que Ele estava numa outra posição, Ele tinha uma função. E qual é a nossa função hoje? Servir a Deus, saber o que Deus quer para nós, o que Deus tem para nós e fazer a vontade de Deus. Capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo agora está dizendo, irmão, se você viu alguém, um irmão seu, fazendo alguma coisa errada, você vai e corrige. Só que com mansidão e cuidado para você não praticar a mesma coisa ou até coisa pior. Porque isso é feio, você corrigir uma pessoa e você praticar a mesma coisa ou coisa pior do que ela. Se você não faz, amém, você tem autoridade para isso. Vamos supor que eu cometo um erro e o meu irmão comete o mesmo erro que eu. Eu vou corrigir. Irmão, você faz isso de errado. Olha, eu também faço, mas eu quero que você tenha mais força do que eu para parar com essas coisas, porque eu não estou conseguindo. Então, eu estou falando, olha, isso eu faço, eu não consigo parar, estou dizendo para você que é errado e que você tenha mais força do que eu para parar. Quem sabe, eu vendo você, eu vou fazer a mesma coisa. Ficar livre desses erros todos que eu estou cometendo. Então, temos que tomar cuidado com isso. E Paulo fala de ajuda mútua. Você tem condições? Ajuda o teu irmão. Faça pelo teu irmão. Só que, em primeiro lugar, a família. Em primeiro lugar, a família de casa. Em segundo lugar, a família da igreja. Em terceiro lugar, a família do trabalho. De acordo com o que? A orientação de Deus. Tudo de acordo com a orientação de Deus. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Paulo era um perseguidor e agora ele é um perseguido. Vocês estão falando, pratiquem a circuncisão para que não sejam perseguidos por aqueles que não são cristãos. Não é assim que se faz. Vamos praticar o que é certo, vamos praticar o que é correto. O que acontecer com as nossas vidas é permissão de Deus. Aconteceu coisa boa? Permissão de Deus. Aconteceu uma coisa desagradável? Permissão de Deus. Você tem que ver a circunstância.
mas aquela pessoa era tão boa, por que morreu? Porque era boa. E Deus falou: não, você está no lugar errado. Venha, venha para o meu lado, que aqui você estará melhor. Aquela pessoa era tão ruim e morreu. Por quê? Deus deu chance. Uma, duas, três, quatro. Não quis saber do caminho de Deus, teve uma morte horrível. Infelizmente, morte horrível. E o que Deus fala? Vocês, jovens, procurem seguir-me na sua juventude. Honrem o pai e a mãe de vocês para que os seus dias se prolonguem na terra. Eu já falei em alguns vídeos lá atrás. Por que, que muitos jovens estão morrendo hoje? Porque, eu vou viver como eu quero, vou fazer o que eu quero. Não é assim. Não vou obedecer meu pai, não vou obedecer minha mãe. Deus fala, eu falei, honra pai, honra mãe, para que os seus dias na terra se prolonguem. Você não quer, então eu vou diminuir, eu vou encurtar muito os seus dias. Quantas pessoas com 18, 15, 16 anos morrem? Por causa disso. Alguns morrem por falta de cuidado do pai e da mãe, porque Deus dá os filhos para o pai e a mãe cuidar. Se isso não acontece, Deus fala, não, meu filho que eu dei para você cuidar não vai ficar jogado por aí não. Então eu recolho porque eu tenho mais cuidado com ele. Já que é assim, então, aí você não pode ir contra. E aí eu tenho que me gloriar onde? Na cruz de Cristo. Eu não faço nada por mim, eu faço agora tudo o que Jesus manda, porque agora eu sou um servo do Senhor. Eu procuro fazer as coisas corretas. Sou imperfeito? Imperfeito. Mas a perfeição quem me dá é Deus. Por isso eu procuro me aproximar cada vez mais de Deus. É isso que Paulo está tentando nos dizer.